Família palmeirense, Palmeiras preparando para enfrentar o Cruzeiro, né? Jogo decisivo, jogo esse que o Palmeiras está defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Último jogo antes da viagem para o Mundial. E é de importância, né, manter a liderança para ir para esse Mundial, né? Então, sem sombra de dúvida, a expectativa do torcedor, uma boa atuação do Palmeiras, um bom jogo, né, um bom desempenho. Isso acontecendo, você vai estar mais próximo da vitória, né? Claro, Palmeiras sempre com algumas mudanças, mas isso aí não é dificuldade. Até porque o elenco do Palmeiras hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Tem alguns cruzeirenses animados, né? Achando porque venceu o Flamengo fácil e vai vencer o Palmeiras, né? Só que Palmeiras é Palmeiras, Flamengo é Flamengo, né? A expectativa é de um bom jogo. Que Abel Ferreira não coloque dobras de laterais, faça o simples, né? Fazendo o simples, eu acho que o Palmeiras vai estar bem próximo da vitória, né? Alguns jogadores ali voltando, né? Paulinho, Vitor Roque, Estevão, né? Então, sem sombra de dúvida, tem tudo para o Palmeiras fazer um grande jogo. Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito ao vídeo, Placar TV, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Verdão, que esse final de semana tem o jogo talvez mais difícil da rodada, Cruzeiro e Palmeiras jogam. É um jogo eletrizante. Um jogo eletrizante e a gente vai fazer um cara a cara, né? Primeiro a gente faz a análise do jogo, claro. Primeiro a gente faz a análise do jogo, depois a gente vai fazer um cara a cara comparando os jogadores do elenco. A gente tem aqui o campinho tático do Palmeiras. Qual que é a expectativa para esse jogo, Isa? Você acha que o Palmeiras entra com algum favoritismo ou não? É jogo parelho não porque é fora de casa? Não tem favoritismo, não. E acho que esse jogo é muito importante porque não só é uma briga direta... Aí ficou bom esse microfone. Não, segura. Agora você vai segurar o microfone até o final. Eu tenho tanto... Faz igual o Fred Mercury. Pra te falar... É isso. Mas com palavras. Pelo amor de Deus, esse chiclete não vai ficar na cabeça sei dizer. Negócio do Roberto Carlos? Adoro, Como é pô. grande. Quebrou, tá? Quebrou. Sem querer, Eu acho que eu sou a única, eu e alguns amigos, que não gostamos do Roberto E Fábio Júnior, você gosta? Não, claro que não. Porra, não? Não, o Fábio Júnior eu gosto que ele é santista, só isso que eu gosto dele. Posso mandar aí falar do Alviverde? Acho que a gente deveria cantar o Fábio Júnior, né? Eu acho. Então, por favor, fica à vontade. Vamos passar por isso. Não? Demorei muito pra te encontrar. Agora Vai, eu quero Sormani. só você. Eu não conheço mesmo. Vai, Isa. Vamos lá, que eu nem sei o que eu tava falando mais. É Palmeiras. mentira, se você esqueceu é mentira. Entra como favorito? Não entra como favorito. E assim, esse jogo além de ser um confronto direto pela liderança, o Palmeiras pode ir pro Mundial de Clubes na terceira posição. Pode perder a liderança e ficar na terceira posição do campeonato, caso perca esse jogo e o Flamengo vença a sua partida. Se eu não me engano, é o Flamengo que tá ali. E lembrando que o Palmeiras viaja dia 9, tá? Já para os Estados Unidos. Então, esse é o último jogo antes do Mundial de Clubes. Ele fala aqui, é difícil a gente prever hoje o time do Palmeiras, porque o Abel Ferreira tem sempre feito mudanças e até na coletiva de imprensa depois do jogo contra o Sporting Cristal, ele brincou, né? Ele falou, deitei na cama, pedi ajuda pra minha esposa, minha esposa falou, coloca o mesmo time. Ele falou, não, o mesmo time não dá, eu tenho que fazer modificação. E realmente ele tem mudado sempre. Essa equipe do Palmeiras tem elenco pra isso. Esquecida. O Felipe Anderson deve voltar a estar à disposição. A gente até colocou como uma dúvida ali. Não acho que ele começa jogando, mas ele deve voltar a estar à disposição. Vocês querem que eu fale a escalação? Fala, por favor. Lógico. Mas eu não vou falar antes de você. Chama aí. Vai. Agora o Palmeiras! É com você, Isabela Labati! Vamos lá, Sormani. O Palmeiras vem escalado com Everton no gol, Giai na lateral, Fux e Mikael na zaga. Isso porque Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos. E na outra lateral tem o Piquerez. No meio-campo, a gente vem com Martínez. Aníbal Moreno pode começar jogando, essa é uma dúvida. Rios e Maurício. Na frente, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Olha, essa zaga do Palmeiras é cruel, hein? Desculpa. Não é. Mikael e Fux, eu vou falar um negócio pra você. Essa zaga é fraca, cara. Apesar do Fux estar jogando bem, é Bruno. até... O cara falou, o Fux tá bem, Bruno. Mas... Não, é isso. O Fux, ele tá jogando bem, mas de fato é uma zaga, assim, se a gente for comparar com o Gustavo Gomes e Maurício, e Murilo, Gustavo Gomes e Murilo não tá também numa baita fase, mas
é uma zaga melhor do que Mikael e Fux. Agora, Palmeiras tem elenco, gente. Pode falar o que quiser. Estamos falando de Giai, mas se o Giai tiver uma dor de barriga, você pode contar com o Mike e Marcos Rocha. Pô, qual time brasileiro tem 3 laterais desse nível? Tem time que não tem um lateral? Só não tem nenhum. Então, Corinthians também. Piquerez. O Mateuzinho passa, velho. Leva. Piquerez. Zagueiros, pô. A zaga do Palmeiras, Murilo e Gomes. Sim. Tá aí com Fux e Mikael. É fraca essa... E aí, o Bop, do meio pra frente, que eu acho que é... Pô, você tá falando de Martinez, mas tem Aníbal. Você tá falando de Rios. Joga muito. Mas você pode colocar Lucas Evangelista. Isso é fraco. Você tá falando de Maurício. Lucas Evangelista é fraco? Fraquíssimo. Não acho. Revelado pelo São Paulo, Sim. fraquíssimo. Não. Jogador duríssimo. Jogou mal cara. lá. Não, muito mas ele é bom jogador. Nossa, acho Bom fraquíssimo. jogador. Me enlouqueceu. Ele joga em várias posições. Que Me enlouqueceu. ele tem uma memória ruim do jogador. E na frente é o seguinte, na frente esse negócio maravilhoso aqui, ó, que o Facundo a gente não dá muita moral pra ele, mas é um jogador que tem sido Não, ele faz importante. gol. Toda hora tá fazendo gol. Não, e ele é um jogador importantíssimo. Ele é, mal comparando, ele é o Zé Rafael desse time. Se bem que ele é mais Você tem o atacante Rafael Veiga também, e o Zé Rafael pra lembrar é no menos. meio aqui. E o Veiga ali no meio E o campo. Vitor Nhoque, hein? O Vitorinho que tá ali, ó. Sim, mas vai desgantar quando? E Já o detalhe. desmontou. Jogando bem, pô. E Paulinho, né, gente? Não, você tem que fazer gol. Montaram um time aí sem o Você Paulinho. que gosta de centroavante que não faz gol, Aloysio? O Paulinho até deu uma entrevista, né? Ele fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras contra o Sporting Cristal e ele falou que ele ainda tá lutando contra as dores, né? Ele ainda tem sofrido com dores. Por isso mesmo, ele não Quem falou tem... isso? O Paulinho. Por isso mesmo, tem o ele Paulinho não ainda aí, jogado ó. o jogo todo. Tem o Paulinho aí. E tem o Flaco Lopes também, que agora fez gol até de cobertura. Não, agora eles gostam do Flávio Lopes. Desencantou Sim, o Flaco Lopes. Agora eles gostam. Agora eles gostam. Agora uma observação, tá? Se o Felipe Anderson jogar, o Estevão vem pra cá, Isso. tá? E aí o Felipe Anderson faz essa faixa aqui. Se jogar o Maurício, tá? O Maurício vai pra esse lado aqui, tá? O Maurício aqui, Martinez aqui e o Rios fechando um pouco mais para Lado direito. tá? É só uma... Não, isso perfeito. não quer dizer que eles não possam se movimentar, porque a sacada dos times do Abel é deixar os jogadores se movimentarem em campo. Se você montou um esquema, um 4-3-3, esse é um 4-3-3, na vaga do Maurício não importa quem que vai estar, alguém vai ter que estar lá. Sim. Na vaga de onde está o Rios, alguém tem que estar lá. Do Martinez também. Na verdade, o Martinez, ele tá à frente desses dois zagueiros, né? A posição realmente do Martinez é aqui, ó, tá? É aqui. Aí você tem um outro jogador aqui, que pode ser o Rios nesse caso, se o Felipe Anderson jogar, ou vice-versa, o Maurício aqui com o Rios aqui. É um time muito fácil de entender, Muito bom. de ler, com muita dinâmica e muitas vezes vertical. O jogo vertical do Palmeiras contra a equipe do Sporting Cristal foi um negócio que eu queria ver no meu Juventus da Moca. E o Maurício, pra mim, é o jogador mais inteligente do Palmeiras. Eu posso trazer um dado aqui interessante? Pode. Já que a gente falou do jogo contra o Sporting Cristal e a gente teve Libertadores, segunda-feira vai ter sorteio de oitavas, tanto de Libertadores quanto de Copa do Brasil. Ou seja, a vida do teu time pode ser definida nessa segunda-feira. Mas eu tava... O meu time não tem nada. O seu time O seu No time meu não tá time, participando. segunda-feira, nada vai acontecer. O que é isso? É que eu tô arrumando meu microfone. Entendi. Muito se fala, muito se questiona, e aí, tanto de torcedor do Palmeiras quanto torcedor que não é do Palmeiras, mas o Palmeiras vai lá na primeira fase e faz a melhor campanha e tal, mas aí quando chega num grande teste contra um time mais difícil acaba perdendo e tudo mais. Primeiro que eu acho que, assim, vencer os times considerados mais fracos Demonstração de que você tá bem. é demonstração de que você leva o Do jeito que o campeonato Palmeiras a tá ganhando. sério, porque a gente viu outros brasileiros, a gente falou dos brasileiros na Sul-Americana tendo dificuldade. O Flamengo. O Flamengo que no fim do jogo, se o Rossi não faz aquela defesa, é eliminado e vai pra Sul-Americana. Então, e além disso, você demonstrar que você é forte também contra esses times, traz dinheiro em caixa. Que a gente sabe que é muito importante, né? Porque tem muitos times aí que estão penando nas contas. Imagina se o Flamengo cai pra Sul-Americano, que ele ia perder dinheiro. E aí, o que eu vou trazer aqui? Desde 2023, a Conmebol passou a premiar os times na Libertadores por vitórias ganhas. Então, toda vez que o seu time tem uma vitória,
o seu time ganha um dinheiro. Em 2023 era de $300 mil, e aí desde 2024 passou a ser de 330 mil. Nossa, nesse melhorou período, muito, muito. Nesse período, Foi um aumento, olha, Generoso. substancioso. Pra mim faria diferença. Não, pra mim também. Tô pensando no Palmeiras. Pra mim faria diferença. Nesse período, Pra mim, o Palmeiras R$1 faria diferença. Não para de ser calhorda, vai. O Palmeiras teve 15 vitórias. Nossa, 15... Só quebra. 330 mil e 15 vitórias. O Palmeiras teve 15 vitórias nesse período, ou seja, levou só com vitórias 25 milhões de reais. E aí, se a gente somar os prêmios pela participação na fase de grupos e classificação para as oitavas, são mais de 92 milhões de reais nesse período de 2023 para cá. Então, por que eu trago isso? Porque, além de tudo, além do Palmeiras sempre passar de fase e Queira ou não queira, ajuda, né, pessoal? Ajuda e muito, né? É um dinheiro bem-vindo, né? O Palmeiras sempre na primeira fase da Libertadores, dificilmente ele não faz a melhor campanha, né? Acho que só teve 2 vezes aí dos últimos 10 anos. Ele não fez a melhor campanha. Então, sem sombra de dúvida, isso aí é importantíssimo, né? ano passado parou nas oitavas, mas para o campeão da Libertadores estar sempre presentes em mata-matas, o Palmeiras consegue ganhar dinheiro, aumentar a sua receita com essas vitórias. Então, por isso que eu trouxe isso. Importante. Porque Nem precisava, né? Já é tão rico, mas ainda assim... Então, mas isso faz parte também claro. do Mas é Palmeiras vencedor, conseguir lógico. É rico porque faz administrar essas Claro, coisas. uma coisa leva a outra. O Corinthians esse ano previa chegar às oitavas de final e contava com o dinheiro das oitavas de final da Libertadores Passou dentro da perto, receita. faltaram só 10 jogos. Mas Ficou a 10 jogos de conseguir. Não, conta aí, como é que é? Por isso é? previu o quê? dentro do orçamento O Corinthians previsto, esse ano tá prevendo não morrer. É muito mais profundo isso daí. Dentro do orçamento previsto do Corinthians para a temporada, tava chegar Precisa até as lembrar oitavas disso. da Libertadores. Ele que tá rindo, eu tô só Para com passando isso. informação. Isa, para de contar Eu tô piada. passando informação. Vocês conhecem o afilhado do Piero? O Pedro Barros? É da turma do amendoim. Ah, é? Aqueles caras que criticam. Pedro Barros era dos Irmãos Coragem, lembra? Ele é um corajoso torcedor. São aqueles caras que criticam até o trabalho do aquecimento do time. Porque a torcida do Palmeiras, ela é atuante, ela é cri-cri. Ela Pode é falar cri-cri. o que ela quiser, mas ela é... E olha o número Caramba, que o esse- Pedro Barros, o afilhado do Piero, É levantou. preocupante. Porque a gente fala, o que o time precisa fazer para ser campeão? Pô, ele precisa ganhar a maior parte dos jogos. Tem no meio disso o jogo contra o Botafogo, que foi um jogo histórico, tirando o título do Botafogo naquele ano de 23. Mas olha que coisa impressionante de 21 a 24, número atualizado, né, Pero? 40 jogos, 14 empates, 7 vitórias e 19 derrotas. Fraquíssimo. Qual é a tradução disso? Isso, é com que se você. ganha o jogo contra aqueles que não estão brigando por Isso em nada no campeonato campeonato. longo. Você ganha o campeonato, Campeonato tem longo. 100 jogos É, obrigatórios. Campeonato longo. Agora, Mas mata-mata... na Libertadores pegou o grupo É. fácil e rifou sim, todo mas mundo É um aspecto também. muito ruim do Abel. Muito ruim. Sim, mesmo. não, mas aí é que tá. É. Você pega uma Copa do Brasil e uma Libertadores, quando o negócio começa a funilar, com um desempenho desse aí, contra times grandes, Pois importantes, é ruim, é problema. Perdeu com o Flamengo agora, né? Perdeu do Flamengo agora. Ou seja, existe inteligência na vida palmeirense e vem da turma do amendoim. Exatamente, que inclusive o termo corneteiro surgiu na torcida do Palmeiras, que vai enfrentar um time casca de ferida, uma pedreira, que é esse Cruzeiro que vem com Cássio, o William, lateral direito, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol, me recuso a chamar de Gabigol. Então, assim, é um time forte, muito forte do Cruzeiro, que vem num viés de alta. Leonardo Jardim acertou esse time, tá jogando muita bola o Cruzeiro, muita bola. Talvez seja o melhor futebol praticado no Brasil hoje, seja do Cruzeiro. Acabou de vencer o Fortaleza lá, que Família palmeirense. Palmeiras tem esse jogo aí decisivo, né? É um jogo complicado, né, pessoal? Não sem sombra de dúvida jogar em Minas. Com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que se recuperou, o Cruzeiro que vem crescendo na competição. Se eu não me engano, hoje é o 4º, é o 3º colocado. Inclusive, se ganhar, passa o Palmeiras, né? O Palmeiras, se perder, pessoal, pode descer para a 4ª posição. O Bragantino venceu ontem, é o líder da competição, né? Mas só depende do Palmeiras. O Bragantino venceu, é o líder. Se o Flamengo ganhar, eu vou botar aqui como se o Palmeiras perdesse, né? O Palmeiras perdeu. Já desce para o segundo, né? Que o Bragantino é o líder.
Se o Cruzeiro vencer, já passa o Palmeiras. O Palmeiras passa para terceiro. Se o Flamengo ganhar, o Palmeiras passa para a quarta posição, né? Então acho que é importante fazer um bom jogo e não perder o jogo, né? Claro, dependendo da circunstância do jogo, um empate é um bom resultado, né? Um empate será um excelente resultado, né? E é o que a gente espera, né? A gente espera o Palmeiras fazer um grande jogo, uma grande atuação, manter aquele desempenho que vem mantendo, né? É um bom desempenho, sem sombra de dúvida. Eu acho que o Palmeiras, apesar de fazer algumas mudanças, já pensando na temporada, né? O Palmeiras, desde o início da competição, principalmente depois que estava com todos os jogadores na mão, com os reforços, o Palmeiras começou a mexer, até porque o elenco é qualificado, né? E eu acho que o fundamental disso tudo é porque mesmo mexendo na equipe, a equipe não perde rendimento. Continua jogando o mesmo futebol, continua fazendo bons jogos, né? Então, isso aí, sem sombra de dúvida, é bom para a equipe, né? Quando você mexe na equipe e a equipe não perde rendimento, sem sombra de dúvida, isso aí é muito importante, né? E é o que a gente espera, uma boa atuação. Claro, dependendo da circunstância do jogo, um empate é um ótimo resultado, mas o torcedor palmeirense quer a vitória, né? O torcedor palmeirense aprendeu a ganhar, aprendeu a vencer, e eu acho que era importante uma vitória, né, pessoal? Depois de um jogo, eu vou tirar o jogo do Sport Cristal, né? Depois do jogo do Flamengo, que foi o jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Que o torcedor amargou aquela derrota em casa. O Palmeiras precisa dar uma resposta na competição. Nada melhor do que pegar um Cruzeiro empolgado na sua casa e vencer, né? Vale ressaltar que o Palmeiras tem mais de 80% de aproveitamento jogando fora de casa, né? Por isso que eu digo, é um jogo difícil? Mas não é só difícil para o Palmeiras, não. É difícil para o Cruzeiro. Ele sabe também que vai pegar um time osso duro. Ele sabe que vai pegar um time casca grossa. É como o Sormano falou, esse time do Palmeiras, você olha para o time e não sabe quem é titular, quem é reserva. Você não sabe. São jogadores, podemos dizer, mesmo nível. O reserva e o titular é o mesmo nível. Então, por isso que Abel está tendo sucesso, pessoal. Ele está mudando, está fazendo várias mudanças e o time, o rendimento é o mesmo. Troca 5, 6 jogadores por jogo, rendimento é o mesmo. Sempre mantendo aquele padrão de futebol. O padrão de futebol do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje tem um padrão. Pode não vencer, mas mantenha o padrão que eu acho que vai estar próximo da vitória. Para mim vai ser 2-0 ou 2-1 Palmeiras. Volto a dizer, é um jogo difícil, é um jogo complicado. O Cruzeiro quer a vitória, mas também o Palmeiras quer. O Palmeiras é o último jogo, né? Antes de viajar para o Mundial, né? Partida complicada, campo lotado, mas eu acho que o Palmeiras tem time e vai fazer um grande jogo, né? Vai trazer aquela confiança para o Mundial. Se o Palmeiras vencer esse jogo aí, vai empolgado para o Mundial. Isso aí eu não tenho nem dúvida, pessoal. Por isso que a mídia está discutindo, né? Inclusive os mineiros estão preocupados, porque eles sabem que vão pegar um grande time de futebol, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.